Vamos mostrar uma pesquisa da Atlas Intel, que foi divulgada hoje, que mostrou aí que Flávio Bolsonaro volta a superar Lula em uma das principais pesquisas eleitorais do país. Vamos abrir os números aqui na tela do tempo real. Essa é a intenção de voto para presidente num cenário de primeiro turno. Flávio Bolsonaro aparece em empate técnico com o Lula, 38% contra 37% do presidente Lula. Renan Santos aparece em terceiro com 7%, superando inclusive Romeu Zema do Novo com 5%. Ronaldo Caiado também fica empatado com o mesmo percentual. Brancos e nulos ou não sabem 1%. A gente só tem essa parte do recorte. Ao longo do programa, a gente vai lançar outros dados também dessa pesquisa. Vamos chamar os nossos analistas do dia, então? Mano Ferreira e Renato Dorgan, boa tarde, bem-vindos. Geralmente, Mano, a gente fala sempre do cenário do segundo turno, né? Que também está ali empatado, mas esse do primeiro está tão claro, muito parecido com as últimas eleições de 2022, né? Exatamente, e mostra a grande dificuldade que o presidente Lula terá pela frente para tentar a sua reeleição. A gente vê com esse cenário como os esforços do governo até aqui, mesmo com medidas a princípio feitas sob medida para tentar ampliar a popularidade do presidente, as medidas não estão surtindo efeito. O brasileiro sente os efeitos complicados sobre o custo de vida. O bolso do brasileiro está pesando. Apesar de termos índices de desemprego baixos na comparação histórica, apesar de termos até mesmo sentido um aumento do salário médio, da renda média do brasileiro, o fato é que o custo de vida subiu mais do que a renda. Então, a sensação não é de bem-estar, a sensação é de marasmo e dificuldade, a sensação de que o país não está no rumo certo. E isso leva a um aumento das outras alternativas. Também me chama a atenção, Márcia, o tamanho do desempenho de Renan Santos, em terceiro lugar, com uma intenção de voto acima de governadores de estado. Então, é um desempenho muito expressivo para essa altura do campeonato. O Renan está sendo candidato pela primeira vez, ele é o líder do MBL, o Movimento Brasil Livre, que lá atrás lutou pelo impeachment da presidente Dilma, que teve diversas polêmicas em sua trajetória, idas e vindas de estratégia, mas que conseguiram fundar o próprio partido, o Missão, e estão fazendo uma campanha basicamente online, baseada em propostas, em trazer ideias diferentes para os problemas. Isso está reverberando, sobretudo, num público mais jovem e que tem o maior consumo de internet. Vamos ver se esse desempenho, esse nível de crescimento demonstrado até aqui nessa pesquisa, essa é a segunda pesquisa que mostra Renan Santos em terceiro lugar, vamos ver se esse desempenho vai se consolidar. Mas acho que há uma amostra aí de um personagem que pode surgir como um efeito surpresa, especialmente para o caso de os desdobramentos do Banco Master acabarem gerando um clima para um candidato fora do sistema. Renato Dorgan, que sempre avalia esses números, né? Especialista também em pesquisas eleitorais. Dorgan, quando a gente olha esse cenário, o que pode fazer a diferença no desempate ali, num percentual a mais para o segundo turno? Quais alianças seriam interessantes serem feitas tanto pelo Flávio Bolsonaro quanto pelo presidente Lula para se destacar um pouco mais e levar com um pouco mais de folga essa eleição? Exato, isso é uma maratona longa, né? Uma maratona de 9 meses que a gente tem que tomar muito cuidado na análise de estimuladas, né? Os resultados das espontâneas, não sei esse em si, mas ele está dando uma diferença ali. O Lula mais fundamentado ali nos 35 e o Flávio ali com 20 nas espontâneas. Na estimulada já existe um empate, mas se você for prestar atenção ali, o corredor da direita está fazendo 57% ali, né? 5 Caiado, 5 Zema e 7 o Renan Santos, no MBL. Enquanto que o presidente Lula, 40% e Flávio, 40%. Então, a soma ali já está dando 57 a 40, que é um problema muito grande para o presidente Lula. Qual será esse nome da direita que vai disputar com Lula, eu ainda não
não acredito que está definido em Flávio Bolsonaro, ok? Porque Caiado e Zema, principalmente Caiado, ele ainda vai dar uma atração maior, porque ele tem um volume maior e ele é muito pouco conhecido ainda nacionalmente. Aí é o grande desafio dele, é ser conhecido nacionalmente e vir ali com uma plataforma de propostas, o que Lula e Flávio Bolsonaro até agora não trazem. Eles não discutem o Brasil, eles discutem muito mais a polarização. Então, ali, dependendo como o jogo, e passa, eu acho, um pouco por Minas Gerais, for montado, Zema se recuasse, por exemplo, para um dos candidatos, ou Flávio, ou Caiado, vamos supor, na imagética ali, se Zema viesse de vice de Caiado. Isso pode mudar bastante, começar a dar tração para a campanha de Caiado, mas o que a gente pode tirar dessa estimulada a 9 meses da eleição é que a vida do Lula não tá fácil. Tem um corredor ali da direita dando 57%, porque o candidato do MBL, o Renan, é muito ali à direita, ele está tirando voto diretamente do Flávio Bolsonaro, né? Porque é um eleitor mais ali radical, mais liberal, ali à direita, a que a gente chama ali de uma direita mais extrema, mais disruptiva, enquanto o Zema e o Caiado ali estão correndo juntos ali com um eleitor muito parecido de 10%, que é o eleitor mais à direita clássica, né? Flávio ainda divide muito eleitores da direita mais radical com essa direita clássica. Então, Flávio talvez possa perder ali no transcorrer dessa corrida algum voto, mas isso depende muito de como vai ser as campanhas de Caiado e se Zema realmente vai sair. Mas, assim, a vida de Lula, vendo esses números, ela não vai ser fácil, não. Você projetando o eventual segundo turno, o Lula vai começar a ter problemas, porque ele está congelado ali num determinado eleitor de esquerda e de centro-esquerda, com uma dificuldade ali, pelo que a gente está vendo nos números, de ter esse voto do centro, que é aqueles 10, 12% que define eleições no Brasil desde 2014, né? Porque as eleições de segundo turno são muito disputadas, Aécio, Dilma, Bolsonaro, Lula, quer dizer, Bolsonaro e Haddad, depois Bolsonaro e Lula, sempre foi uma decisão muito aguerrida ali, que quem definiu aquilo foi o voto de centro. Está parecendo ali que o voto de centro está optando dessa vez por esses candidatos à direita, Flávio ali pontuando na frente, mas ali Caiado e Zema, por um desconhecimento muito grande, ainda pontuando embaixo. Caiado, o desconhecimento ainda é maior. Então, ali, o grande desafio de Caiado também é ser conhecido. O MBL, talvez, ele tenha um teto nessa eleição. Mesmo tendo um apelo forte entre jovens, né, principalmente classe AB1, ele vai ter um problema de teto, de envergadura de campanha, uma campanha muito nacional, é uma campanha que você tem que descer ali para a classe C e D, e o MBL vai ter muita dificuldade porque ele está muito concentrado nas redes sociais, enquanto os outros talvez tenham uma capilaridade maior. Mas o quadro de Lula é preocupante. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe para espalharmos ainda mais a missão.